Vamos orar para começar. Pai amado, nos colocamos na presença do Senhor, nós pedimos a Tua bênção para sermos edificados pela Tua palavra. Que venha temor sobre nós, que venha alegria, que venha também descanso em saber que Tu és Deus, e venha também fé para vivermos os dias que estamos vivendo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Diante de ameaças e preocupações que sempre tiveram, porque o mundo jaz no maligno, nós precisamos estar atento ao esboço profético das Escrituras. Quando eu falo esboço, quer dizer que ao falar do esboço, é esboço mesmo. Eu vou citar 4 capítulos da Bíblia, eu vou ler um ou dois versos de um capítulo, um ou dois de outro, eu vou ler um pouco mais no final, para que você possa perceber o esboço profético e viver a partir disso, que Deus sabe o que está acontecendo na história. Ele sabe a quantidade de reinos que vai ter até Jesus nascer, Ele sabe a quantidade de reinos que vai ter até Jesus voltar, Ele sabe o que vai acontecer os últimos 7 anos antes de Jesus voltar, Ele sabe o que vai acontecer um pouquinho antes de Jesus voltar. Está tudo isso aí nas Escrituras. Então Deus sabe o que vai acontecer, Ele não perdeu o controle da história. Diante de ameaças e preocupações, temos que ter diante de nós o esboço profético. Nós vamos nos concentrar em Daniel como endossado por Jesus. Evidentemente que tem outros textos, mas nós vamos nos concentrar somente em Daniel como endossado pelo Senhor Jesus. O Senhor revelou há 25 séculos atrás o seu esboço profético, quando que Jesus ia nascer e como que ele ia voltar a segunda vez. O Senhor revelou 25 séculos atrás, nos dias do profeta Daniel. Primeiro, ele revelou de maneira muito simbólica. O imperador, o rei Nabucodonosor, teve um sonho. Ele via assim diante dele no sonho uma estátua muito grande, assim esplendorosa, mas de aparência terrível, dava medo. E ele sonhou com essa estátua, e ele disse, e tinha um significado que ele não sabia o que era, e ele falou para os magos da Babilônia: vocês têm que me falar o sonho que eu sonhei e a interpretação, senão eu mato todo mundo. E ele era violento mesmo. Os magos falaram para o imperador Nabucodonosor: é impossível uma pessoa saber o que uma outra sonhou na cabeça daquela outra pessoa. Ninguém na terra vai fazer isso. Para resumir a história, o profeta Daniel ficou sabendo, entrou na presença do rei, uma longa história, falou o que os magos falaram. Ele disse: é impossível uma pessoa saber o que uma outra pessoa sonhou lá na cabeça dela. Mas existe um Deus no céu que fala. Eu vou buscar a face dele, me dá um tempo aí. E Deus revelou o sonho para Daniel e a interpretação. Nele já tem o esboço profético, mas no livro de Daniel esse esboço fica cada vez mais claro. Então Daniel se apresentou ao rei Nabucodonosor e disse para ele: olha, eu sei o que o senhor sonhou e a revelação. Deus falou para mim: o senhor sonhou com uma estátua imensa, a cabeça dela era de ouro, o tórax era de prata, os braços de prata, o abdômen, o quadril de bronze, as pernas de ferro e também os pés de ferro e barro, e uma pedra cortada sem mãos desceu de uma montanha, bateu no pé da estátua, a estátua caiu no chão, foi esmigalhada, virou pó, veio um vento, levou tudo que sobrou dos pedacinhos da estátua, e a pedra cresceu e encheu toda a terra. Este é o sonho no qual consta o esboço profético, que diante de ameaças e preocupações, é isso que nós temos que ter em mente. E aí o profeta Daniel deu a interpretação: a cabeça de ouro é o Senhor, o império babilônico, muito poderoso, com muita autoridade. A cabeça de ouro é o Senhor.
Depois do Senhor virá um outro reino. Na história, esse outro reino, após o reino dos babilônios, é o Império Medo-Persa, quando Ciro Grande dominou a cidade da Babilônia e todo o Império da Babilônia. Depois desse segundo reino, após o Império Babilônico, virá um terceiro reino. Esse foi o Império Grego, muito poderoso, também dominou todas aquelas terras antigas, as construções eram maravilhosas, os navios, os portos, o Panteão que tem lá em Atenas, com aquelas colunas de mármore esculpidas, coisa maravilhosa, influenciaram tanto o mundo antigo, que mesmo nos dias do Império Romano, a língua mais usada internacional era grego, e o Novo Testamento foi escrito em grego, e os gregos, esse Império Grego nos influencia até hoje, pelos filósofos, pelo conceito de democracia e tudo mais. Aí Daniel estava interpretando o sonho. A cabeça de ouro é o Império Babilônico. Depois vem o segundo império, os Medo-Persas. Depois vem o império simbolizado pela parte de bronze da estátua, abdômen de bronze, quadril de bronze, é o Império Grego. E depois vem um outro império, esse é o Império Romano. E os pés de barro e ferro significa que assim como o ferro e o barro não colam, esse império vai ter divisões que nunca vai resolver. Num certo sentido, foi tão dividido que num determinado momento da história teve a capital do lado oriental, que era Constantinopla, Istambul hoje, e a capital do lado ocidental, que é Roma, as duas capitais do Império Romano, porque esse império teve as suas divisões internas. E o profeta Daniel continuou então interpretando o sonho e disse: nos dias desses reis do quarto reino, Deus vai levantar um reino que jamais passará, e ele consumirá todos os reinos da terra. Neste momento, Daniel estava revelando, a partir da palavra do Senhor, o nascimento do Senhor Jesus, nos dias do Império Romano, mais especificamente nos dias de Júlio César, foi quando ele nasceu. Como havia sido prometido, da tribo de Judá, da família de Davi, viria aquele herdeiro do trono de Davi. Ao tornar-se homem da tribo de Judá, da família de Davi, de uma virgem em Belém da Judeia, nasceu o Messias, o Salvador, o Rei eterno do reino de Deus. Onde estava Jesus, estava o próprio Rei. Onde estava Jesus, estava o próprio reino, porque Jesus nunca foi submisso ao pecado, ao diabo e à morte. Ele sempre foi submisso ao Pai, nesse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. E onde ele estava, estava o reino de Deus. Estava o herdeiro do trono de Davi, estava o Rei eterno do reino eterno, atuando nesse reinado como rei, nessa plena unidade que há na Trindade. Por isso que quando Jesus pregava na Galileia, ele começou dizendo: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. O reino de Deus é eterno, ele jamais passará. O reino de Deus, ele subjugará todos os reinos na segunda vinda de Jesus. Arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. Aonde quem recebe Jesus sai das trevas para a luz, sai da morte para a vida, sai do pecado para a santidade, sai da vida sem autoridade nenhuma para ter toda a autoridade em Cristo Jesus. Ele disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Então ele dizia: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. E o Senhor Jesus também disse que esse reino vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo como semente de mostarda, e ele terá a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Então, nos dias dos reis do Império Romano, o Senhor enviou o seu Filho, simbolizado no sonho pela pedra cortada sem mãos. Vem de cima para baixo, tanto na primeira vinda como na segunda vinda. Vem de cima para baixo, vem de Deus para a terra.
Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É de cima para baixo. Eu desci do céu, enviado por Deus Pai. Não é obra de homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Numa outra ocasião, o Senhor Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, de cima para baixo. A pedra cortada sem mãos não é obra de homens, é Deus que enviou o seu Filho. De cima para baixo ele vem, tornou-se homem. O verdadeiramente Deus tornou-se verdadeiramente homem, imaculado, sem pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simbolizado no sonho a sua primeira vinda, a pedra é cortada, ele vem, é enviado por Deus Pai. Mas na segunda vinda ele também virá de cima para baixo. Ele virá das nuvens para a terra, e é o momento então que ele esmaga os pés da estátua que representa os reinos do mundo, e é o momento que o reino de Deus chega à sua plenitude. Ele subjuga todos os reinos da terra. Vamos ler Daniel 2, 44, 45. Daniel está no finzinho da interpretação. Daniel 2, 44, 45. Mas nos dias desses reis, é o Império Romano, mas especificamente nos dias de Júlio César, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Dessa forma, Daniel acabara de revelar o sonho. Nabucodonosor ficou muito impressionado, o fez governador da província da Babilônia, que era a mais importante, o fez também líder de todos os magos da Babilônia. Mas nesse sonho nós temos o esboço profético. Diante de ameaças e preocupações, Deus sabia quando Jesus ia nascer. Diante das ameaças e preocupações, ele sabe quantos reinos vai ter na terra. Inclusive ele sabe exatamente a aliança de governos para um governo mundial. Inclusive ele sabe tudo sobre o anticristo e o falso profeta. Inclusive ele sabe tudo sobre a guerra do Armagedon no finalzinho da grande tribulação. Inclusive ele sabe quando o sol vai escurecer. Inclusive ele sabe quando Jesus vai voltar com a sua igreja em grande poder e glória. A primeira vinda está na pedra que desce, é a primeira vinda, e a segunda vinda ela vem do céu e desce também, esmaga os pés da estátua e subjuga todos os reinos da terra. E o sonho dizia que a pedra, ao bater, ela crescia, crescia, crescia e enchia toda a terra. E é isso que o profeta Abacuque disse e o profeta Isaías disseram: a terra se encherá da glória de Deus como as águas cobrem o mar, disse Abacuque. Isaías disse: a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar, porque tendo vindo Jesus e anunciado a chegada do reino, a igreja cheia do Espírito Santo precisa anunciar: o reino de Deus chegou. Ele está crescendo, está crescendo. Você pode sair do pecado para a santidade, da morte para a vida. Você pode ser perdoado, você pode ser aceito como filho de Deus. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Confesse Jesus como Senhor e seu Salvador. Você será salvo em Cristo, se tornará filho e filha de Deus. E você reinará com Cristo.
E a igreja vai pregando, o evangelho vai chegando em todos os povos, todas as nações, a pedra vai crescendo, o reino vai crescendo como semente de mostarda, e o reino tem a sua plenitude na segunda vinda de Jesus, quando cumpre-se no ápice do cumprimento, a terra se encherá da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Aqui nós temos o esboço profético para diante de ameaças e preocupações, simplesmente lembrarmos: Deus sabe. Deus sabia a hora que Jesus ia nascer, Deus sabia a hora que ia derramar o Espírito Santo, Deus sabe a hora que o evangelho vai chegar em todos os povos, Deus sabe a hora do anticristo, Deus sabe a hora do Armagedon, e Deus sabe a hora que Jesus vai voltar. A nós cabe olharmos para as Escrituras e vivermos essa vida de fé, fazendo o que tivermos que fazer na nossa geração, andando em santidade segundo a vontade de Deus, no poder do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor para a honra e glória do Senhor. Se nós parássemos aqui, já falei o esboço profético, mas no livro de Daniel fica mais claro, porque você há de convir que no capítulo 2, quando a pedra desce e esmaga os pés da estátua, é a segunda vinda de Cristo, mas é tão simbólico que muita gente não ia perceber. Então o Senhor fala um pouco mais. Aí tem um outro capítulo de Daniel. Nesse outro capítulo de Daniel, ele vê 4 animais. Os animais parecem assim muito mitológicos, mas o próprio capítulo diz que não era literalmente animais, representava 4 reinos. O quarto reino, para quem tem conhecimento bíblico, é bem fácil de perceber que é o período do anticristo. É o período de muito sofrimento na terra, de muitas situações complicadíssimas, e de repente vem nas nuvens o Filho do Homem, subjuga tudo, inclusive o reino do anticristo. E aí o reino de Deus, que está crescendo como semente de mostarda, tem a sua plenitude na segunda vinda, quando ele vem nas nuvens. O fato é que Jesus, quando tornou-se homem, ele passou a ter uma aparência humana. E quando ele ressuscita com aparência humana. Evidentemente que ele tem um corpo celestial, incorruptível em poder e glória. E 1 Coríntios 15 diz que nós ressuscitaremos recebendo um corpo à semelhança do Senhor Jesus, incorruptível em poder e glória. Mas mesmo tendo ele este corpo celestial, ele mantém uma aparência humana. Se você olhar para ele, você vai ver alguém com aparência humana. E nesse capítulo de Daniel, ele é chamado Filho do Homem. Ele é filho de Deus, porque ele é um com o Pai, com o Espírito Santo, a mesma natureza e os mesmos atributos. Ele é o filho de Davi, da tribo de Judá, da família de Davi, mas o título que Jesus mais gosta é um título que me parece que apareceu uma vez só no Velho Testamento, apareceu no livro de Daniel. Ele é chamado Filho do Homem. Evidentemente que no livro de Ezequiel aparece várias vezes a expressão Filho do Homem, mas me parece que é bem claro referindo-se a Ezequiel. Mas referindo-se a Jesus, por tudo que eu lembro do Velho Testamento, parece que só tem uma vez esse título para Jesus no Velho Testamento. Era o título predileto dele. Ele referia-se a si mesmo como o Filho do Homem. Quando desceram um paralítico telhado abaixo, ele disse assim: para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. Em Cesareia de Filipe ele disse: o que dizem aí sobre o Filho do Homem? Eles sabiam que Jesus referia a si mesmo. Já foram respondendo: dizem que o Senhor é Jeremias, João Batista, Elias ou um dos profetas. Esse era o título que ele mais gostava ao falar de si mesmo. Quando Caifás estava ali falando, ele disse: você vai ver o Filho do Homem. Então era o título que ele usava para si mesmo. Esse é o título que aparece no Velho Testamento.
nos dias do anticristo, no finalzinho do seu governo, quando Jesus vem nas nuvens e derrota o anticristo, toda aquela aliança mundial, e o reino de Deus chega à sua plenitude. Daniel 7, 13 e 14 é a profecia que a segunda vinda de Jesus será de cima para baixo, mas vindo das nuvens e subjugando a estátua, subjugando todos os reinos da terra e trazendo o reino de Deus à sua plenitude. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens, eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu a um ancião de dias, presumimos aqui Deus Pai, e o fizeram chegar até ele, plena unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa unidade que há na Trindade, o verso 14, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui no capítulo 7 de Daniel, falando desse esboço profético, agora não é tão simbólico assim. A pedra vem ali na segunda vinda, esmaga os pés da estátua e domina todos os reinos. Não é tão simbólico como no capítulo 2, agora é claro, o Filho do Homem vem nas nuvens, em plena unidade com o Pai, com o Espírito Santo, é-lhe dado domínio, glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é a hora que o reino atinge a plenitude. Lá na Galileia ele dizia: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. Quando nós pregamos, quando nós falamos de Jesus, estamos dando oportunidade para as pessoas saírem das trevas para a luz, e conforme as pessoas se convertem, então mais e mais o reino de Deus está se expandindo entre todos os povos, línguas e nações, mas a plenitude é na volta de Jesus. Quando ele vier nas nuvens, aí ele subjuga todos os reinos da terra, aí a estátua cai no chão, é esmigalhada, vira pó, todos esses reinos não têm nenhum poder contra ele, como um vento que leva tudo, e aí ele vem exercer autoridade, como diz Mateus 25, separando bodes e de ovelhas. Se parássemos aqui, o esboço profético está mais do que claro, mas nós não vamos parar aqui não, porque Deus também não parou aqui. O esboço profético fica cada vez mais claro. Então o Senhor revelou o que Ele vai fazer na história. Ele revelou a sua intervenção na história. Ele não revelou toda a história da humanidade, mas Ele deixou claro que Ele sabe tudo sobre os reinos da terra. E ele sabia exatamente quando Jesus ia nascer. 5 séculos depois de Daniel, Jesus nasceu. Estamos a 25 séculos depois de Daniel, com sinais contundentes da segunda vinda de Jesus, e é isso que vai acontecer, é a próxima grande intervenção de Deus na história. Jesus vai voltar em grande poder e glória. A estátua dos reinos deste mundo vai cair, vai esmigalhar, e o reino de Deus terá a sua plenitude. A terra se encherá da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar ou enchem o mar, porque o Senhor virá nas nuvens em grande poder e glória. Agora Daniel 7 não é tão simbólico como o sonho. Agora em Daniel 7 é bem claro, ele vem nas nuvens e é dado todo o reino, todo o poder, toda a glória, todo o domínio, e o reino de Deus chega na sua plenitude. Mas o Senhor não parou aí não. O Senhor revelou mais. Aí o Senhor falou para Daniel: Daniel, da hora que der a ordem para a restauração de Jerusalém, tem 70 semanas. E essa semana se divide em 3 grupos.
tem 7 semanas mais 62. Presta atenção, 7 mais 62 é 69. Todo mundo captou, né? 7 mais 62, 69. Tá bom de matemática. Então tem 70 semanas. 7 mais 62, sobra uma. Sobra a semana número 70. Da ordem dada para a restauração de Jerusalém até o Messias ser morto, são 7 semanas mais 62, aí o Messias é morto. Sobra uma semana depois da morte do Messias. Bom, ninguém entendeu isso durante muito tempo. Se Deus fala de maneira misteriosa assim, ninguém entende. Todo mundo sabe que Deus falou, mas Ele não falou tão claro assim. Mas passaram-se os séculos, os eruditos estudaram quando foi dada a ordem de restauração de Jerusalém. Passa-se 7 semanas, Jerusalém está toda restaurada com muralhas e tudo, mais 62 semanas, aí Jesus morreu. Então, do momento que a ordem foi dada até a morte de Jesus, os eruditos contaram quantos anos dava aí. Dividiram por 70 e concluíram que eram semanas de 7 anos. Os primeiros 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos, deu a ordem e foi o tempo de restaurar Jerusalém com as muralhas e tudo. Depois passaram-se mais 62 semanas, vezes 7, Jesus morreu na cruz. Sobrou uma semana, a semana número 70, porque 69 semanas já se cumpriram na história. A semana de número 70 é bem evidente em Daniel que refere-se ao período do anticristo. Se refere ao período do anticristo e foi possível deduzir pela divisão que fizeram, que eram semanas de 7 anos, conclui-se que a grande tribulação dura 7 anos. Daniel 9, 27. Por que nós estamos entrando agora na grande tribulação? Porque Jesus voltará nas nuvens no final da grande tribulação com a sua igreja. Daniel 9, 27, referindo-se ao anticristo, ele fará firme aliança com muitos. Lá em Daniel 7, o governo mundial é composto da composição de 10 governos poderosos. Poderão ser 10 alianças de governo. Essas 10 alianças de governo, eles compõem o governo mundial. Só para você ter uma ideia, como seria possível hoje ter um governo mundial? Só para você ter uma ideia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não tem todo aquele apoio do mundo, mas tem o apoio da China, tem o apoio da Índia. São 2 potências do mundo, mas a Rússia, que do ponto de vista atômico é uma tremenda de uma potência. O Ocidente, pelo que nós sabemos, está se opondo àquela guerra, mandando armamentos e tudo mais. O que aconteceria se Rússia, China, Índia e o Ocidente se unirem hoje? Governo mundial. Ninguém teria força de enfrentá-los. Ninguém teria força. Então o governo mundial será uma aliança de 10 governos poderosos ou de 10 alianças de governos. Ele fará firme aliança com muitos, Daniel 9, 27, por uma semana. Já sabemos que são 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Presume-se aqui, por esse texto e o outro, que essa aliança mundial será tão poderosa que essa aliança vai reconstruir o 3º templo lá em Jerusalém e ninguém vai poder falar não. E quando o 3º templo estiver construído, com 3 anos e meio de grande tribulação, ele fará cessar os sacrifícios, as ofertas de cereais, com muitas abominações ali no templo. Presta bem atenção no resto do verso. Sobre a asa das abominações. Abominações é tudo aquilo que é horrível aos olhos de Deus. Tudo aquilo que a lei de Moisés condena e é horrível aos olhos de Deus. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação. Através de muitas abominações, essa aliança mundial
causará muita desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre eles. Cumpriu o prazo, possivelmente 7 anos, Jesus vem em grande poder e glória nas nuvens. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia quando Jesus ia nascer. Deus sabia quando Ele ia derramar o Espírito Santo. Deus sabe quando Jesus vai voltar. Deus sabe tudo sobre os reinos da terra. Daniel 2 diz que é Ele que levanta reis e remove reis. Ele sabe os dias do anticristo. Ele sabe tudo sobre essa aliança. Ele sabe a hora que tiver determinada de chega de grande aliança, de grande tribulação. Ele sabe a hora que Ele vai voltar em grande poder e glória. Diante de preocupações e ameaças, Deus sabe. O nosso Pai Celestial. Nós devemos andar com Deus, confiando nele, nas suas promessas, vivendo para a honra e glória dele, pois ele sabe o que vai acontecer. Ele revelou no livro de Daniel, ele revelou que haverá a primeira vinda de Jesus, que aconteceu já. Ele revelou que terá a segunda vinda de Jesus nas nuvens. Ele revelou o reino do anticristo. Ele revelou a destruição do anticristo e a destruição de todos os reinos da terra, debaixo da autoridade de Jesus, quando Ele voltar com grande poder e glória. Se nós parássemos aqui, nós já entendemos o esboço profético. Deus falou: vai ter a primeira vinda de Jesus, vai ter a segunda vinda de Jesus. Eu sei tudo sobre os reinos da terra. Eu sei inclusive tudo sobre o governo mundial. Eu não serei pego de surpresa. Eu sei a hora que o anticristo vai manifestar. Eu sei a hora que o falso profeta vai manifestar. Eu sei tudo sobre os sinais. Eu sei tudo sobre os falsos cristos. Mas o reino de Deus vai chegar na sua plenitude. O evangelho vai ser pregado para todos os povos e o reino de Deus chegará na sua plenitude. É assim que nós temos que viver. Tem ameaças, tem preocupações. Nos dias do Império Babilônico, mas tinha muita ameaça. Ou se o imperador levantasse nervoso, ele falava: ou revela, eu mato todo mundo. Tinha tensões. Nos dias do Império Grego, do Império Medo-Persa, do Império Romano, ao longo da história sempre teve tensões e preocupações, sempre teve momentos muito difíceis e complicados, mas Ele continua sendo Deus. Nós não estamos dizendo que não tem complicações, porque a palavra de Deus diz que vai ter complicações, mas Ele continua sendo Deus. Nós precisamos focar nesse esboço profético, que ficou cada vez melhor em Daniel, e melhor ainda porque Jesus falou sobre a sua vinda, referindo-se a Daniel. Aí fechou com chave de ouro, e é isso que nós vamos ver aqui. Mateus 24, no finalzinho do verso 3, Jesus está respondendo a pergunta: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos? Quando é que termina os últimos tempos? Quando é que vai começar a plenitude do reino? Quando o Senhor voltar em grande poder e glória, qual é o sinal de sua vinda? Irmãos, está super claro, preste bem atenção. Jesus respondeu dessa maneira: inicialmente haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação, fome, terremoto, coisas complicadas. Ele disse: princípio das dores, ainda não é o fim. Mas quando ele chegou em Mateus 24:14, ele disse: agora é o fim. O princípio das dores significa que esses sinais, guerras, rumores de guerra, eles existem e vão intensificando. Mas só por eles nós entenderíamos que é princípio das dores.
Mas aí o Senhor Jesus disse, mas tem um sinal do fim. Aliás, tem dois. É o retorno dos judeus para a terra, que eu não vou explicar hoje, e o evangelho chegar em todas as línguas do mundo. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha às nações, lá no grego as etnias, então virá o fim. Quando o evangelho chegar em todas as etnias, em todas as línguas, em todos os povos, então é sinal do fim. E nós já sabemos pelo livro de Daniel que o finzinho do fim são os 7 anos da grande tribulação. Então, quando o evangelho chegar em todos os povos, em todas as línguas, segundo Deus entende que tem que chegar, aí começará a grande tribulação. Por isso que Mateus 24:14 diz que quando o evangelho chegar em todos os povos, e aí vai ser o fim. Se Mateus 24:14 diz que o fim é isso, Mateus 24:15 tinha que falar da grande tribulação, que é exatamente o que o Senhor Jesus fez. Mateus 24:15. Quando vocês virem situado no lugar santo, Daniel 9:27, terceiro templo possivelmente construído, 3 anos e meio, ele vai barbarizar. Eu costumo dizer que, caso não seja tão literal o terceiro templo, todo mundo pensa que é, mas se não fosse, só dele lá, onde está a mesquita azul e a abóbora dourada, fizer as abominações, cumpriria do mesmo jeito. Mas em termos gerais a gente entende que o terceiro templo vai ser construído. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, é o templo, o abominável da desolação. Como é que ele é chamado em Daniel 9:27? Sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação. Sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação. Por isso Jesus o chamou o abominável da desolação. É o anticristo. Quando pois virem situado no lugar santo, possivelmente no terceiro templo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. A partir desse momento, que o evangelho chegou em todos os povos, segundo o entendimento de Deus, vai começar a grande tribulação. Vai começar aquele período do anticristo. É um período tão terrível que as próximas palavras do Senhor Jesus é: se você estiver no campo, fica lá. Se você estiver no alpendre, desce da casa e suma no mato. Se você estiver no mato, volta, pega uma capa, vai para o mato de novo. Tenta se isolar, porque vai ser horrível, vai ser terrível. É o período da grande tribulação. Verso 21. Mateus 24:21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não poderia ficar mais claro. Jesus disse: esses são os sinais, princípio das dores. Esse sinal aqui, eu diria o retorno de Israel, que não vamos falar hoje, são os sinais do fim. Tendo nós chegado neste fim, começa a grande tribulação no calendário de Deus. A grande tribulação é um momento horrível, terrível, tribulação como nunca houve antes na terra. O desespero das pessoas será tão grande que nessa hora todo mundo vai querer achar Jesus. Ele está aqui, ele está ali, olha, não acreditem, eu não vou voltar assim. Verso 23, então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali ele está, não acreditem. No período da grande tribulação, não acreditem. Haverá falsos cristos, fazendo sinais espetaculares. Segundo Apocalipse 13, o anticristo e o falso profeta farão sinais semelhantes ao profeta Elias. Jesus disse que, se possível, enganariam até os escolhidos. E nesse desespero que vai estar o mundo, olha, Jesus está aqui, Jesus está ali, e fala, não acreditem, não é assim que eu vou voltar.
Verso 26, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, eu não vou voltar assim. A partir de Mateus 24:15, o Senhor Jesus está respondendo à luz de Daniel. Esses são os princípios das dores, isso aqui é princípio do fim. Agora tem grande tribulação, é a semana número 70 de Daniel. Na grande tribulação tem muitos falsos cristos, inclusive o anticristo e o falso profeta serão as expressões maiores, mas vão ter mais, e no desespero as pessoas vão querer acreditar que encontraram Jesus, e Jesus disse, não é assim. Que Jesus está dizendo é segundo Daniel 7, 13 e 14, eu vou voltar nas nuvens, vai ser com poder e glória, e todo olho verá. E eu quero dizer para vocês, com todo respeito, não será por causa da internet, não será por causa da televisão, será por causa da manifestação da glória de Deus nos céus. Do Oriente ao Ocidente, todo mundo verá. Jesus virá com milhões e milhões de salvos, virá com milhões e milhões de anjos, com grande poder e glória. Todo mundo verá, do Oriente ao Ocidente. Não vai precisar de televisão, não vai precisar de internet. Vai ser uma invasão da glória de Deus na terra. A terra se encherá da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. É na segunda vinda de Jesus o ápice. Nessa hora a estátua cai, todos os reinos do mundo são subjugados, e o reino de Deus chega na sua plenitude. Ele deixou isso muito, muito claro. E sabe por quê? Todo mundo vai ver o esplendor da glória de Deus. O sol vai escurecer, a lua não vai iluminar e não vai ter luz solar. Nós vamos estar na maior, nós não, porque eu vou estar com Cristo. A terra vai estar na maior escuridão. E aí aparece o resplendor da glória de Deus. Do Oriente ao Ocidente todo mundo verá. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele está falando Daniel. Mateus 24:15 é Daniel. Ele está falando de Daniel. Aí quando ele fala virá o Filho do Homem, ele está falando de Daniel. Daniel 7, 13, 14, 7, 13, 14, o Filho do Homem vem nas nuvens. É-lhe dado todo o reino, todo o poder, todo o domínio. Todo o seu domínio é domínio eterno. Ele está falando de Daniel. A partir de Mateus 24, 15, Jesus faz referência a Daniel. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Por causa do tempo, eu não vou explicar a expressão do verso 28, verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ele está falando da semana número 70 de Daniel, os 7 anos de tribulação. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Tribulação está chegando no finzinho, chegou no finalzinho, tem ali a quase guerra do Armagedon, Israel cercado, mas Jesus vem, livra Israel. Essa é uma outra história que não vamos entrar agora. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Verso 30. Quando Jesus voltar, irmãos, nossos problemas vão acabar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso aqui é Daniel 7. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso aqui é Daniel, irmãos. A partir de Mateus 24, 15, Jesus está respondendo a partir do profeta Daniel. Todos os povos da terra o lamentarão e o virão. Olha, eu queria dizer para você que eu ouço por aqui e ali, não, é por causa da internet.
Se você estiver vendo internet na época da grande tribulação, é porque você não subiu, viu, irmão? Se você estiver vendo televisão, é porque você não subiu. Já era para você estar lá, longe da internet. É por causa da internet. Não, é porque o sol vai escurecer. A lua não vai dar claridade nenhuma. Jesus vindo em grande poder e glória, aquele resplendor da glória de Deus, será visto do oriente até o ocidente. O Filho do Homem virá nas nuvens, como Daniel 7, 13, 14. Todo olho verá, todos os povos saberão. Esse é o esboço profético que nós temos que ter em mente diante das ameaças e preocupações. Não são poucas, elas existem. Nos dias do Império Romano elas eram muito reais. A igreja orava por ousadia. Senhor, veja as ameaças, dá-nos ousadia para pregar, enquanto o Senhor estende as mãos para fazer sinais e milagres. A melhor oração que a gente pode fazer nesses dias, se estivermos preocupados com o Brasil, se estivermos preocupados com polarização política, se estivermos preocupados com inflação, se estivermos preocupados com as catástrofes ambientais, a melhor coisa que a gente pode fazer: Senhor, dá-nos ousadia. Dá-nos ousadia. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe, o Senhor que levanta e remove reis. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabia a primeira vinda de Jesus. O Senhor sabe tudo sobre os reinos da terra. O Senhor sabe sobre o reino do anticristo. O Senhor sabe a hora que o Senhor vai voltar. O Senhor sabe a hora que o Senhor vai derrotá-lo. O apóstolo Paulo diz que Jesus derrotará o anticristo com o sopro de sua boca. Apocalipse 19 diz que ele tem uma espada, linguagem figurada, saindo de sua boca. Ao falar, tudo vai acontecer em Apocalipse 19. Ele vem com a sua igreja e tudo acontece. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele fala, tudo acontece em Apocalipse 19. Ele fala e logo pega o anticristo, o falso profeta, e joga no lago de fogo. E aí o reino de Deus chega na sua plenitude. Diante de ameaças, nós precisamos olhar o esboço profético que foi revelado 25 séculos atrás para Nabucodonosor, revelado também para Daniel com a interpretação, mas muito simbólico. E aí ele fica mais claro no capítulo 7, o capítulo 9 fala do período do anticristo, e a resposta de Jesus arremata: esse é o esboço profético. Então a pedra veio, a pedra angular, fundamental, só Jesus salva. Ele anunciou a chegada do reino, a expansão do reino e a plenitude do reino, quando ele virá em grande poder e glória. E ninguém pode parar isso. Tem um Supremo não sei onde, contra isso não tem poder. Tem um Congresso não sei onde, contra isso não tem poder. Tem um Senado não sei aonde, contra isso não tem poder. Tem bomba atômica não sei aonde, contra isso não tem poder. Tem uma peste não sei aonde, contra o Senhor e a sua palavra e o seu plano não tem poder. Não quer dizer que devemos ser pacíficos. Deus sabe todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, eu vou dobrar o braço. Não, tem ameaças, tem preocupações. A gente foca no esboço profético e nós oramos como Atos 4. Senhor, olha para as ameaças, olha para as preocupações, dá-nos ousadia, enquanto o Senhor estende as tuas mãos para fazer sinais e milagres. Opera no meio da confusão, porque o reino de Deus vai crescer. Opera no meio da confusão, usa nossas vidas. Vamos abaixar nossas cabeças. Nós vamos fazer 2 orações agora. Talvez você que está na igreja não recebeu Jesus, ou você que está ouvindo nunca fez uma oração: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. É em Jesus que você sai das trevas para a luz, da morte para a vida, do pecado para a santidade. Eu vou convidar todo mundo que está aqui. Nós vamos fazer a oração mais uma vez recebendo Jesus. Nós já somos crentes, mas a gente pode confirmar que nós queremos Jesus todos os dias. E quem fizer essa oração pela primeira vez, pode mandar o WhatsApp, pode escrever aí na página
da igreja, faz contato conosco. Nós queremos conversar com você sobre ser discípulo de Jesus. Então todos nós agora vamos fazer uma oração recebendo Jesus. Pai Celestial, eu recebo agora Jesus como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me vida eterna, batiza-me com o Espírito Santo, usa-me para a glória do Senhor. Eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém. Quando a 7ª trombeta tocar, você vai subir, irmão. Aleluia. Você que fez essa oração pela primeira vez, pode nos procurar. Quando a 7ª trombeta tocar, você vai subir. Agora vamos fazer uma oração, irmão, assim que Deus nos agracie, para a gente ter essa coragem de orar por ousadia no meio de ameaças e preocupações. Nós não estamos minimizando ameaças e preocupações, mas nós não podemos ter síndrome de pânico, ainda que possamos ter por sermos humanos. Não podemos ter uma síndrome de medo, de pânico, mais ou menos assim, preocupado com as notícias e tal, porque não tem nada que Deus não saiba. Não tem nada que Ele não saiba sobre esses reinos da terra. Daniel 2, Ele levanta e remove reis. Não tem nada que Ele não saiba. Ele prometeu derramar o Espírito Santo sobre a igreja, Ele prometeu usar a igreja, e Ele prometeu manifestar sinais quando essa igreja pregar o Evangelho, orar pelos outros. Vamos ficar em pé e vamos fazer essa oração. Vocês entenderam a oração que nós vamos fazer? Nós vamos orar por ousadia. Senhor, olha para as ameaças, enquanto o Senhor nos dá ousadia para pregarmos a palavra, e enquanto o Senhor estende as tuas mãos para fazer sinais e milagres. Eu quero chamar o pastor Armando para me ajudar aqui nessa oração. Ele vai orar, eu vou orar também. Vem, pastor Armando. Nós vamos orar por ousadia. Todo mundo aqui entendeu, né? Orar por ousadia, para no meio de ameaças e preocupações, você não ter vergonha de ser crente, não ter vergonha de ser santo, não ter vergonha de pregar, não ter vergonha de evangelizar, não ter vergonha de impor as mãos sobre os enfermos, não ter medo de expulsar demônio, entendeu? O pastor Armando vai fazer uma oração, mas você é para clamar junto, tá bom? Você clama junto. Oremos. Pai Santo, Deus de poder e de glória, ó Senhor, depois dessa ministração que ouvimos, ó Deus, essa alimentação que nos alimentamos, ó Pai, queremos pedir a Ti, meu Deus, ousadia, ó Pai amado, para enfrentar principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra, Senhor. Precisamos muito da ousadia, ó Pai do Espírito Santo. Precisamos muito do Teu Shekinah, Senhor. Precisamos muito da Tua graça, da Tua unção nas nossas vidas, Senhor amado, para enfrentar, ó Deus amado, as turbulências deste mundo, Senhor. Enfrentar, ó Deus amado, os principados que operam nesse mundo. Enfrentar o inimigo da igreja que opera nesse mundo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, encha a Tua igreja com a ousadia do Teu Santo Espírito. Pai Santo, Tu mesmo falou, Senhor, que Tu iria para o céu, mas iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, que nos iria dar força, poder e autoridade, ó Deus, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Não só pisar, mas esmagar, em nome de Jesus Cristo. Pai, nos encha com o poder,
encha a tua igreja com o poder do Espírito Santo. Oh Deus, nesses últimos dias que estamos vivendo sobre a face da terra, Senhor, a tua igreja precisa, ó Deus, e ó Pai amado, da unção poderosa do teu Espírito Santo, ó Deus, em nosso meio, para nos ajudar, ó Deus amado, a enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas, as adversidades, ó Deus, de cada dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vem nos abençoar, Senhor, com o poder, com o fogo santo do teu Espírito Santo, desde o menor até o maior da tua igreja, Senhor, que tu reveste com o teu Espírito Santo, que tu nos encha com a tua graça, com a tua unção, ó Deus, e nos dá coragem, Senhor amado, para enfrentar os inimigos das nossas almas, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de poder e de glória, ó Santo, 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 Santo é o Senhor, ó Sheca Labashurianda Labacheia, ó Estirama Surandaka, eis-me canterechereca, ó Espírito Santo Deus, ó Yasura Macheca, encha a tua igreja com a tua glória, tira toda a timidez, tira todo medo, ó Deus de poder e de glória, porque o maior está conosco, o maior está conosco, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a cruz, ó Deus amado, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, está à destra do Todo-Poderoso, ó Racherra Basso Andeca, Ashurianda Lamachaia, ó Deus, enche a tua igreja com o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado, basta nós tomarmos posse desta unção para ter ousadia, Pai amado, para pregar, para falar, para evangelizar, para pôr as mãos sobre os enfermos, a enfermidade embora, para expulsar os demônios, para fazer prodígios, maravilhas, proezas no teu nome, Sicarabas Shurianda Labachaia, Deus de poder, enche a tua igreja com o Espírito Santo, Sirarachuanda Kasurianda, Masturianda e Claia Shurianda Ka, Ribicherianda Lavassuria, vai, ó Deus do ceia, Riacenimica, Deus de poder e de glória, a tua presença é grande neste lugar, a tua presença é grande nesse altar, a tua presença é grande nesse altar, o teu fogo está neste lugar, a tua presença estará aqui em nosso meio, Senhor. Rixereca, a Surimicraia Surianda, receba na sua vida o fogo do Espírito Santo, receba ousadia para ser um guerreiro do Senhor, um atalaia do Senhor nessa terra. Glória, glória, vai, Senhor, enchendo a tua igreja com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder, com a força poderosa do teu Espírito Santo. Santo, Santo, nós estamos na dependência do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não somos nada, sem Espírito Santo não podemos fazer nada, sem Espírito Santo não chegaremos a lugar nenhum. Senhor, dependemos totalmente do Espírito Santo. O Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche a tua igreja de ousadia, enche a tua igreja de poder, enche a tua igreja de autoridade, em nome de Jesus Cristo. A Xeracalabassuria da Lavachaia, Estimicraia Surianda, Deus de poder e de glória, vai tomando posse da tua igreja, de cada vida, de cada membro do teu corpo que se chama igreja. Santo Deus,
em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Enche-nos, enche-nos, enche-nos e faz-nos transbordar com esse poder, com essa autoridade de pisar o inimigo, ó Deus amado, de desafiar as obras das trevas, ó Pai amado, de desfazer o mal no teu nome, de repreender as forças do inferno, ó Pai amado, de desfazer enfermidade no teu nome, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, de pregar a tua palavra, fora tempo e fora de tempo, ó Santo Eclache, Anducanterechena, ó Ciandishi, Andicara Massurianda. Deus nos ajude a fazer a tua obra, mas não com timidez, não com covardia. Pai amado, tira de dentro de nós toda a covardia, todo o medo, a timidez. Ó Santo Tica Cacarache, descer na sua andeca, tira todo o medo, a covardia do teu povo, enche-nos de poder, enche-nos de autoridade, enche-nos de ousadia para fazer e realizar a tua obra, em nome de Jesus Cristo. Ó Saramachuca, Talabachaia Surianda, nos usa, Senhor, usa a tua igreja, enche a tua igreja com poder e autoridade para fazer a tua obra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Agora com a pessoa do lado, de 2 em 2, enquanto eu oro, você ora também, mas faz duplas, faz trios. Aleluia. Orar por ousadia, para pregar a palavra, enquanto Deus estende as mãos para fazer sinais. Você vai orar, mas pode orar em voz alta, vai orando por ousadia, plenitude do Espírito, autoridade espiritual, enquanto Deus estende as mãos para fazer sinais e milagres. Pai amado, nós não ignoramos as ameaças e as preocupações, elas são reais, nós não minimizamos, mas não queremos ficar paralisados pelo medo. A palavra do Senhor fala que o Senhor sabe todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o Senhor levanta e remove reis. A palavra do Senhor diz que o Senhor sabia quando Jesus ia se tornar homem. A palavra do Senhor diz que o Senhor sabia quando o Espírito Santo ia ser derramado. A palavra do Senhor diz que o Senhor sabe que o Evangelho vai ser pregado para todas as etnias. A palavra do Senhor fala que o Senhor sabe quando Israel ia voltar para a terra. A palavra do Senhor diz que tem a semana 70 para se cumprir na história. A palavra do Senhor diz, o Senhor sabe tudo sobre o anticristo, os falsos cristos, o falso profeta, o Senhor sabe tudo. E a palavra do Senhor diz que o Filho do Homem vai voltar nas nuvens em grande poder e glória. Do Oriente e do Ocidente todos saberão, todos verão, o sol vai escurecer e o esplendor da glória de Deus será visto do Oriente até o Ocidente. Então a terra se encherá da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Então a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Nós não ignoramos as ameaças e as preocupações, nós não ignoramos, mas oramos por ousadia, oramos por ousadia para falarmos de Jesus, para louvarmos, para adorarmos, para orarmos, para ler a Bíblia. Nós oramos por ousadia, nós recebemos ousadia, nós recebemos fé para pregar a palavra, enquanto o Senhor estende as mãos para fazer sinais e milagres. Oramos no poderoso nome de Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro
sou. O meu lar é os céus. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia. Ele vem. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Diga mais uma vez: Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto, na sua glória, ele vem, não mais tristeza, não mais. Junto com os anjos cantar. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Você está esperando o Senhor? Levante suas mãos. Levante suas mãos em sinal. Eu estou esperando o Rei. Glória. Ele está voltando. Aleluia. E Ele vem para me buscar. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Meu nome. O meu nome
o Rei.